Olá pessoal, depois de tantos convites, me rendi. Estou no Instagram com alegria, junto com vocês, e quero poder produzirmos no sentido de aproveitarmos esse espaço para estarmos comentando questões de concurso, temas importantes. E diante disso, eu lembrei que costumo dizer muitas vezes em aula com vocês que uma dose de direito constitucional na vida das pessoas não faria mal nenhum. Seria ótimo que todos nós entendêssemos um pouquinho de direito constitucional, conhecêssemos a nossa Constituição. E aí, por conta dessa questão da dose, eu falei, por que não pílulas? Pílulas, tá aí. Toda semana vamos colocar uma pílula. Essa pílula de direito constitucional tem por objetivo abordar um tema de concurso. Não sei se vocês vão gostar, depois comentem aí se gostaram ou não da ideia. Mas a gente começa com essa primeira pílula trazendo a questão: o que é uma constituição plástica? Aliás, isso já foi perguntado em prova oral para delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Bem, turma, Constituição plástica está inserida dentro do ponto classificação da Constituição. E classificar uma Constituição depende do autor que a classifica e depende dos critérios que o autor utiliza para classificar a Constituição. Então, os autores costumam classificar a Constituição, por exemplo, quanto ao conteúdo, quanto à forma, quanto ao momento de elaboração, quanto ao processo de alteração. E aí eu quero focar nisso. Pelo critério de alterabilidade da Constituição, os autores, de modo quase que unânime, dizem a Constituição, pelo critério de alteração, de processo de alteração, de alterabilidade, eles gostam de usar esse termo, a Constituição pode ser dividida em rígida, em flexível, em semirrígida. Constituição rígida é aquela que, para ser modificada, para ser alterada, ela precisa de um processo legislativo solene, dificultoso. A Constituição flexível é o oposto. A Constituição flexível, para ser alterada, modificada, o processo legislativo é simples, é comum, é ordinário. Muito bem, mas a pílula de hoje fala da Constituição plástica. O que é uma Constituição plástica? O professor Pinto Ferreira define a Constituição plástica como aquela que pode ser alterada por um processo legislativo que não haja dificuldade, por um processo legislativo comum, simples. Oi? Como? Então parece que o professor Pinto Ferreira considera a Constituição plástica como uma Constituição flexível. Se Constituição flexível é aquela que pode ser modificada sem um processo legislativo solene, dificultoso, e a Constituição plástica também, então a gente pode dizer Constituição plástica é Constituição flexível. Até aí tudo bem? Só que o professor Raul Machado Horta, ele diz diferente. Ele diz assim: Constituição plástica é uma Constituição dotada, revestida de maleabilidade. Maleabilidade no sentido de observar as novidades sociais, políticas, econômicas, culturais. Essa maleabilidade da Constituição plástica permite a reinterpretação da Constituição, permite a releitura da Constituição para atender ao anseio da sociedade que mudou, que já não é mais o mesmo. Então veja, para o professor Raul, Constituição plástica não tem a ver com o processo de alteração. Constituição plástica tem a ver com a possibilidade da sua releitura,
da sua reinterpretação para atender às mudanças sociais, econômicas, políticas, culturais. Para o professor Raul, a Constituição Plástica pode ser flexível ou até rígida, porque não tem nada a ver. Então, resumindo a pílula de hoje, o que é uma Constituição Plástica? Depende do autor que estamos adotando. Pelo entendimento do professor Pinto Ferreira, a Constituição Plástica é sinônimo de Constituição flexível. Ela pode ser alterada por um processo legislativo ordinário, comum, simples, sem dificuldade. Para o professor Raul Machado Horta, a Constituição Plástica é aquela que permite a sua releitura, a sua reinterpretação, atendendo a uma nova realidade social, econômica e cultural. Para concluir, turma, eu gostaria de ler com vocês uma questão de concurso. Como eu disse no início, já foi esse tema perguntado em prova oral para delegado de polícia aqui do nosso estado, mas temos aqui uma questão abordada num concurso para procuradoria do município de Goiás, de um município de Goiás. E aí a pergunta era assim: a teoria da Constituição, segundo a doutrina constitucionalista, é o conjunto de categorias dogmático-científicas que possibilitam o estudo dos aparelhos conceituais e dos métodos de conhecimento da lei fundamental do Estado. No que tange ao conceito de Constituição, considerando a sua pluralidade de acepções, depreende-se que Constituição plástica é aquela que apresenta uma mobilidade, projetando a sua força normativa na realidade social, política, econômica e cultural do Estado, conforme a perspectiva defendida por Raul Machado Horta. Essa é a resposta. Na próxima semana, temos mais uma pílula de direito constitucional. Um abraço.